Boa noite, queridos irmãos. Sim. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje. Começando a semana juntos mais uma vez. Dessa vez vamos falar o tema Jesus e a atualidade. Obrigado, meu amor. Que nada mais é pra gente conversar um pouco sobre quem é essa figura de Jesus, quais ensinamentos ele trouxe pra gente, o que nós espíritas acreditamos de Jesus. E eu particularmente acredito que cada pessoa tem uma visão muito pessoal, tem uma construção da imagem e da representatividade de Jesus de um modo que eu acho que não existe certo, não existe errado. Dentro do próprio espiritismo tem pessoas que acreditam em certos fatos da vida de Jesus que não são comprovados ainda, mas o que nós espíritas levamos em consideração, principalmente, são os ensinamentos que Jesus trouxe, né, as mensagens que Jesus deixou, ao invés de ficar vivendo assim, de especulações sobre a vida particular de Jesus, simplesmente para sanar essa curiosidade. Boa noite, Papi, que tá online. Meu marido tá aqui comigo também. Enfim, o estudo da noite de hoje ele é baseado numa passagem do livro Religião dos Espíritos, que chama Jesus e a Atualidade. E a gente vai fazer uma contrapartida de assuntos atuais, né? Porque, como a gente já sabe, Jesus é o ser mais evoluído que já a gente tem notícia, né? O espírito mais evoluído que a gente tem notícia. Então, a gente consegue... Eu acho muito interessante que a gente consegue perceber como tudo que ele falou há 2000 anos atrás bate exatamente com certas situações que a gente está vivendo na contemporaneidade. Então, como que ele já sabia de tudo, né? Boa noite, mãe. Seja muito bem-vinda. Bom, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas que nós temos no Espiritismo, junto com outras, mas hoje a gente vai falar especificamente do Evangelho, a gente entende que tiveram revelações ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né, dos milênios, para que a gente fosse se esclarecendo cada vez mais. Tem uma frase que eu acho muito interessante do livro do Evangelho que fala que a luz, para algumas pessoas, ao invés de esclarecer, ela cegaria. Mais ou menos falei com as minhas palavras. E o que acontece? Deus detém Deus é a causa primária de todas as coisas, o nosso Pai, é o nosso Criador, e existem algumas verdades, alguns axiomas do universo dos quais a gente ainda não está preparado emocionalmente, espiritualmente para entender. Então a gente vai galgando os degraus da evolução aos poucos. Então a questão central desse estudo é da questão 622, que diz que em todos os tempos houveram homens que tiveram a missão de revelar as leis divinas, que é revelar, tirar o véu, né? Então, na questão 622, fala: em todos os tempos houveram homens que tiveram a missão de revelar as leis divinas. No Velho Testamento, a gente teve Moisés com a lei de Talião que prevalecia. Depois nós tivemos Jesus no Novo Testamento, que fala: façai aos outros aquilo que quereria que vos fizessem. E a lei de Talião a gente já conversou aqui algumas vezes, que é a lei do olho por olho, dente por dente. Aquilo que uma pessoa faria para mim, eu ia devolver na mesma moeda. E aí a gente tem uma definição mais ou menos do que seria a justiça naquela época. E hoje a gente até pode conversar um pouco sobre o que é a justiça e o que é a vingança. Mas aqui, a meu ver, a gente tá falando mais de vingança do que justiça. E se a gente parar pra pensar, hoje em dia, nos dias atuais, as pessoas elas também são movidas por isso, né? As pessoas elas acham que elas têm o direito de que as coisas aconteçam do jeito que elas querem. E a gente sabe que não é assim. Então, no Velho Testamento tinha a lei de Talião, num mundo assim predominantemente politeísta, no mundo em que haviam muitas uma usurpação da religião, que as pessoas usavam a religião para o comércio, havia muito uma exacerbação de exacerbar
os sentidos, né, os prazeres. Então, ali com a lei de Moisés, ele começou a colocar um pouco de ordem na casa. Aí veio o Novo Testamento, que veio Jesus, falar sobre façai aos outros aquilo que quereria que vos fizessem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. E ele fala que ele não veio destruir a lei, ou seja, ele não veio destruir a lei de Moisés. Ele não veio dizer que Moisés estava errado. Moisés, naquela época, ele estava certo para aquele tipo daquela sociedade. Então, ele veio complementar as leis de Moisés. E a gente sabe muito bem, gente, que a nossa humanidade, ela está caminhando, assim, a passos muito lentos. Porque eu tenho certeza que se Jesus voltasse hoje, no mundo de justiceiros que a gente tem, de pessoas que acham que a opinião delas é melhor, de pessoas preconceituosas, de pessoas racistas, de pessoas LGBTfóbicas, crucificariam Jesus. Porque o ponto central aqui dos estudos de Jesus é a conexão que ele tinha com o próximo. É o fato dele estar à disposição e ir atrás dos discípulos e cativar as pessoas. Porque os ensinamentos de Jesus, eles não estavam dentro das igrejas, dentro dos locais de adoração. Então, aí ele já quebrou o primeiro paradigma. Que não, para louvar a Deus, né, para chegar ao Pai, você não precisa estar dentro de uma igreja. E hoje em dia, o que a gente mais vê dessas dissidências, né, dessas discussões? São baseadas em religião. Muito se fala sobre religião e não se fala muito sobre Jesus Cristo. São coisas diferentes. Então, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente sabe que Jesus é a porta. E mais pra frente, a gente vai entender que o Espiritismo é a chave, né? E aí veio o Consolador prometido, que é o Espiritismo, Kardec. Ele foi anunciado por Jesus através da lei de reencarnação, que Jesus já tinha plantado essas sementes, mas aí veio o Espiritismo confirmar essas passagens, a lei de causa e efeito, as de penas e gozos futuros, que baseiam-se nas nossas próprias ações. Então, o que o Espiritismo está fazendo aqui? Pegar as passagens que Jesus teve, que Jesus nos deu, né, os exemplos, as parábolas, que a gente tem em média aí mais ou menos umas 60 parábolas que eu tava vendo. A gente sabe algumas que a gente sempre estuda e aí eu fui pesquisar outras, né? Então a gente sabe das parábolas. Jesus falava por parábolas porque aquelas pessoas elas não estavam preparadas para ter esse entendimento. E aí o Espiritismo ele vai e desdobra essas parábolas, ele faz o comentário através dos espíritos, né? Que trazem essas respostas, né? O Espírito da Verdade, a Legião dos Espíritos que fazem esses comentários acerca de Jesus. Minha mãe fala, a lei máxima, amor, ainda não é colocada em prática. Não é, nós ainda não aprendemos. Mas nós vamos aprender. Então, quem é Jesus? Jesus, para o Espiritismo, gente, nós temos uma passagem muito legal do livro A Caminho. Estamos de volta? Funcionou? Tá? Ficou escura a minha tela, mas enfim. Quem é Jesus para nós espíritas? Então, nós temos esse livro, A Caminho da Luz, que ele conta como é formado o planeta Terra, de onde vieram as raças adâmicas, quem são os povos de Capela, como se formaram os primeiros humanos, por que tem essa diferença, né, das nossas feições, quem são os egípcios, que na época eram muito evoluídos, construíram as pirâmides. Então, tem muita informação sobre o que foi essa criação, né, da Terra, do nosso ponto de vista. E aí, lá nesse livro, né, quem nos conta é Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, aqui a gente já tem a gente já consegue perceber que são vários espíritos puros que regem, né, esses planetas. Ou seja, a gente está vendo que existem vidas em outros planetas e isso é um dos dogmas dos quais o Espiritismo acredita. E as outras religiões não.
Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Isso é o que está no livro, tá, gente? Mas depois essa informação até foi atualizada. Mas eu estou baseando aqui o que está nessa passagem. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, ou seja, a criação do planeta Terra. Eles se reuniram quando o planeta Terra foi criado. E a segunda, quando se decidia a vida do Senhor à face da Terra, quando Jesus ele veio para o planeta Terra. Então, aqui também a gente já refuta outro pensamento que alguns espíritas acreditam que Jesus nunca veio à Terra. Às vezes ele era um espírito materializado. E aqui está falando que é a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Minha mãe falou do amor que a gente não colocou em prática. Vemos dessa forma a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhoria espiritual, ou seja, Jesus construiu o planeta Terra. Jesus, com suas legiões de trabalhadores divinos, muitos trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que era o nosso planeta, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Então, deu um bloco sem vida, Jesus, e Jesus criou a Terra. Operou-se a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, no qual seu coração haveria de expandir-se. E, gente, aqui eu sou um verme tentando contar essa história, porque no livro tem os detalhes de como é a criação da Terra, e assim, com detalhes minuciosos, físicos, químicos, biológicos. É bom você ler até com um dicionário do lado. Mas, basicamente, Jesus é o governador do nosso planeta, Jesus é o criador do planeta Terra. Então, ele veio para dar o exemplo. Algumas religiões gostam de dizer: Jesus morreu por mim na cruz, e o sacrifício dele ele já fez. Eu acho que o sacrifício que Jesus fez foi realmente ter vindo, não foi nem ter morrido na cruz, foi já ter vindo pro planeta Terra, porque ele já era o espírito mais evoluído da escala evolutiva. E a gente sabe que ele vai continuar trabalhando. Ele fez por quê? Por amor. Então, o sacrifício de Jesus não é que ele fez quando ele veio. O sacrifício de Jesus é fazer isso todos os dias. Porque nós ainda estamos falhando em cumprir com o que ele deixou, em cumprir com as palavras dele. E ele não vai desistir da gente. Não vai. Então, ele faz por amor. Na Gênesis, essa aqui também é uma passagem muito bonita que eu achei. Só um minutinho. Que na página 432 fala: Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Então a gente sabe que quando a gente cumprir a nossa escala evolutiva, não adianta a gente ser o melhor dos estudiosos, porque se a gente não aplicar isso nas ciências sociais, se a gente não aplicar isso no próximo, também não adianta nada. Tem aquela frase de Jung, que meu pai já conhece de cor, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao final seja uma alma humana que toca outra alma humana. Então, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a pureza pode exprimir esse pensamento. Por isso foi o que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Minha mãe falou: nenhuma ovelha se perderá. Então, todos nós estaremos caminhando para a evolução. E isso depende unicamente de nós. E Deus é tão misericordioso, gente, porque a gente vive reclamando que nada na nossa vida dá certo. Porque, nossa, eu não consigo nada. E que Deus é muito injusto. A gente culpa Deus o tempo todo. Mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações.
A gente não tem ninguém mais pra gente culpar. Absolutamente ninguém. Nós somos culpados do nosso fracasso, a gente fracassar, e em parte do nosso progresso a gente conseguir lograr o que a gente se propôs. Porque aí, quando se trata do bem, em praticar o bem, em ter os olhos voltados para o bem, aí a gente recebe ajuda. Mas também, se a gente tiver os olhos voltados para o mal, a gente vai também receber a ajuda dos nossos irmãos menos esclarecidos. Porque eles são nada mais, nada menos que nós desencarnados. O espírito também, ele tem eu acho que um pensamento de que... não espírita, eu acho que... não sei. De que a gente vai morrer, vai desencarnar, vai mudar de plano, vai chegar no mundo espiritual, que é a verdadeira vida... E aí a gente vai virar santo de uma hora para outra. A gente não vai virar santo de uma hora para outra. Nós estamos aqui na Terra porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos algum defeito aqui na Terra pra gente corrigir. Um não, né? Imagino que vários. Muitos, vários. Porque se fosse só um, a gente já tava em outro mundo, imagino eu. Mas a gente tem muitos defeitos pra gente poder corrigir, né? Bom... falando sobre o Evangelho de Jesus. A palavra derivada do grego iogelion, não falo grego, gente, vocês me desculpem, não falo nem polonês, falo só português, inglês e espanhol, então não falo grego. O Evangelho significa boa nova ou boa e feliz notícia, novidade furtuosa. E essa novidade tem a ver com os ensinamentos e exemplos que Jesus trouxe, né? Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos, aos que dizem respeito os atos comuns da vida de Jesus Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e ao ensino moral. E aqui pra gente o que importa, como eu falei, de todas as curiosidades da vida de Jesus, quem foi Jesus, Jesus casou, Jesus morreu, cadê o corpo de Jesus? Pra gente não importa. O que a gente importa é o ensino moral. Em sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. E a sua observância seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Então, a gente tem que aplicar, gente, os ensinamentos, basicamente. Porque eu tô em muitos grupos, assim, cristãos, não só espíritas, que as pessoas falam, eu queria entender Jesus, eu queria saber como me conectar. Não tem uma receita, né, gente? Cada um conhece o seu íntimo. Mas o primeiro passo é praticar, é trabalhar, é tentar mudar o seu padrão vibratório, é tentar enxergar o outro. Mesma coisa, eu tô num grupo de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica que eu fiz, e aí elas falam, mas eu não tô emagrecendo, não tô fazendo dieta e também não tô fazendo academia, então não tem milagre. É a mesma coisa. Como é que você vai querer entender os ensinamentos de Jesus se você não se modifica? Se você não se prontifica a fazer uma reforma íntima. Minha mãe falou, reforma íntima sem martírio. Esse livro é muito bom. E a base da doutrina de Jesus, gente, é a caridade. Então, a gente não pode exigir que o outro mude para que a gente mude. A gente tem que mudar, servir de exemplo e dar a mão para aquela pessoa para ela caminhar com a gente. A gente não pode exigir assim, eu só vou trabalhar com os fulanos que não são complicados, eu não vou trabalhar com fulano porque fulano é muito difícil, porque fulano é muito para baixo, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. E Jesus, quando ele deu o exemplo dele, né, quando ele veio falar sobre as parábolas, quando ele veio dar o exemplo dele na Terra, ele só andou com prostituta, ele andava com ladrão. Então ele não esperou que aquelas pessoas ali tivessem prontas num grau de evolução para falar assim, não, agora eu vou te ajudar. Não, ele foi ajudar quem precisava. Não são os que precisam de médico, somos nós os doentes. Paulo de Tarso nos diz, a fé sem obras é morta. Nossa, essa eu não conhecia.
A fé sem obras é morta, exatamente. Então, as letras, né, de Jesus, Evangelho, é muito bonito decorar, falar, ir nas religiões, nos reuniões, cultos, enfim, é muito bonito. Eu acho muito bonito de outras religiões, mas isso sou eu, Melissa, particularmente, que às vezes eu sinto falta um pouco na casa espírita, por exemplo, de música. Eu gosto muito das casas espíritas que elas colocam música, não são todas que colocam. Porque eu acho que facilita o ambiente, né? Você consegue se conectar mais. Então, essa parte dos cânticos, das músicas, eu acho muito interessante. Então, eu admiro muito isso nessas religiões. Mas se a gente parar pra pensar só nessa parte da adoração, de exteriorizar isso, não é muito que a gente está interessado. A gente está interessado em promover essa reforma interna, entender como é que funciona, onde que a gente está errando na nossa consciência, propor uma mudança, mas uma mudança assim que seja genuína. Não é uma mudança que seja só para falar que você é uma pessoa melhor agora e não ter ações que mostram que você é uma pessoa melhor, né? Como, por exemplo, algumas pessoas que mudam por causa da religião. Não foi a religião que salvou a pessoa, foi a pessoa que ela... depois que ela entendeu o Evangelho de Jesus, depois que ela começou a aplicar, aí ela fez uma reforma íntima. Ótimo, que bom que ele encontrou a religião e a religião pôde fazer isso pra ele. Mas aquela pessoa ali, e o mérito dela, como é que fica, né? Então a gente falou do Evangelho, né? Do conceito de Evangelho. Aqui está escrito, em sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e nossas aspirações. Em sua observância, seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Então, com o Evangelho, gente, já seria suficiente para que a gente pudesse modificar o nosso planeta. A gente não precisa de nenhuma outra mensagem, a gente não precisa de nenhuma outra recomendação, já tá tudo dito. E eu acho muito engraçado que as pessoas elas ficam ansiando e esperando a volta de Jesus. Gente, mas Jesus vai voltar e fazer o que aqui? O que mais que a gente quer que ele faça depois de tudo que ele já deixou, né? Então, Jesus não vai voltar, não tem o que ele voltar, ele nunca foi para começo de conversa, né? Jesus está aqui, as obras dele estão aqui, as mensagens dele estão aqui. E ele fala, quando 2 ou mais pessoas se reúnem no meu nome, eu tô ali. Então, assim, quando a gente tá falando de Jesus, por exemplo, agora, se a gente parar para entender as passagens, a gente tá junto dele, ele está junto de nós, então não tem o que voltar. Aí, digamos, se voltasse, o que seria acontecido? Seria crucificado de novo, igual a gente falou, desse mundo doido que a gente tá vivendo, que as pessoas não praticam a reforma íntima. Não estão dispostas a ouvir mais e falar menos, a mudar os seus pensamentos, a deixar de lado certos preconceitos, né? Bom, vamos nesse trecho, então, do Religião dos Espíritos, que é muito bonito. Eu achei muito interessante. Chama Jesus e a Atualidade. A questão a passagem número 76, tá? E ela veio da questão 626 do Livro dos Espíritos, como a gente já comentou, né? Pra quem não conhece o livro Religião dos Espíritos, ele pega uma pergunta do Livro dos Espíritos, e aí depois você vai lá e lê essa pergunta, e depois o Emmanuel faz esse desdobramento. E é muito interessante. A questão 626 foi a que a gente tinha falado, né? Se as leis divinas elas só foram reveladas por Jesus, ou antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis já tinham por intuição alguns homens, né? E aí, só pra gente comentar aqui o que eles falam, é que já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. E é muito legal que no Evangelho a gente já vê sobre os precursores do Espiritismo. Eu modifiquei um pouquinho a palestra aqui, mas antes eu tinha aqui nos slides, os filósofos, Platão, Aristóteles,
Todos eles já tinham conhecimento de espiritualidade, muito interessante para a época. Eles já tinham esse conhecimento de como seria algumas dessas passagens de Jesus, antes mesmo de Jesus vir à Terra. E a gente pode falar de vários outros, né, filósofos, que às vezes a pessoa ela pode não acreditar na concepção de religião, né, de ir para uma igreja, de se dizer aficionado. Mas aí a pessoa, ela o quê? Tem ideais espirituais e caridosos muito mais interessantes, assim, muito maiores. Nossa, um bicho muito grande aqui. Muito maiores do que qualquer... a gente conseguiria enxergar em qualquer outra religião, né? Então, o que importa é a prática, a fé e a obra. Não a religião, não a denominação, né? Então, esses ensinamentos já estavam por toda parte, muito antes de Jesus, como eles falaram aqui, pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente, né, como a gente falou, muito antes de Moisés também, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, eu achei tão bonito isso, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Eu tô com medo que tem um bicho aqui que tá voando, gente, porque hoje de manhã, quando eu saí, entrou uma abelha no meu ouvido. Uma abelha, uma mosca, sei lá. Fiquei desesperada. E agora tem outro bicho voando por aí. Tá ali na parede. Mas deixa, tá ali quietinho. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelo homem de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Ou seja, a gente já tem esses ensinamentos, né? E eu gosto muito quando a gente se aproxima da filosofia, da sociologia, que a gente vê diferentes pontos de vista, mas basicamente muitos ideais ali cristãos, né? Não precisa ser exatamente com as palavras que Jesus disse, mas quando a gente passa a observar e a questionar por que certas coisas são desse jeito, o que a gente pode fazer para mudar, por que a gente é do jeito que a gente como que funcionam as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso coração, né, o nosso íntimo, a gente vai refletindo, eu acho isso muito bonito. E isso eu acho que conecta a gente com Deus, né, de verdade. Mas vamos lá. Jesus e a atualidade, né? Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Disse o Cristo, brilhe vossa luz. Acho muito bonito isso, brilhe vossa luz. E a luz aqui, a gente pode interpretar de várias formas, né? A luz do nosso conhecimento, a luz da nossa sabedoria, a luz do poder da criação que a gente tem dentro de nós. O fato de que às vezes a gente tá apagadinho, né, figurativamente, assim, em depressão, triste, e aí a gente precisa se reerguer, brilhar, né? Então, eu acho que Jesus era um ótimo conselheiro também, né? Jesus dava uns conselhos bem legais. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. A magnetologia, né, é o estudo das forças, dos ímãs, né? Elucidou o Senhor, necessário vos é nascer de novo. Tinha falado da reencarnação. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo à cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. Ensinou Jesus por fórmula de paz e proteção terapêutica. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E a gente sabe, gente, que algumas passagens de Jesus é muito difícil colocar em prática. Ele fala, perdoa as nossas dívidas para que a gente possa perdoar os nossos devedores. A gente sabe que é difícil a gente perdoar o próximo. A gente sabe, mas se a gente se propuser a tentar, que é o primeiro passo, porque a gente nem sempre está disposto a tentar, já fica menos difícil. Porque a gente não vai conseguir colocar isso em prática em uma vida só. Para isso que a gente tá aqui, para aprender, para reencarnar. Mas não vamos embora de mãos vazias, né? Vamos tentar se esforçar, trabalhar no bem e também na nossa reforma íntima. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade, a feição de recalque. Aclarou o Divino Mestre.
Não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. E aí a gente vê muitas vezes dessas religiões que mais falam no mal do que em Jesus. Mais fala lá no capeta, no não sei o quê, de quem é pecador. Gente, mas todos nós somos pecadores. E a pessoa não consegue entender isso, que não existe um ser que foi criado pro mal eternamente, para fazer as pessoas sofrerem, sabe? É uma lavagem cerebral muito grande. Então, aquilo ali que a pessoa fala é o que tá cheio o coração dela. Se a pessoa fala alguma coisa preconceituosa, é porque ela, infelizmente, genuinamente acredita naquilo ali. Se a pessoa lê na Bíblia e fala que não pode fazer tatuagem, que faz tatuagem é pecado, ele vai condenar todas as pessoas que fazem tatuagem. Sendo que isso foi só um exemplo bobo, tá, gente? Então, desde coisas pequenas como essa, até crimes que são cometidos em nome de Deus. A penologia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e reajuste. Proclamou o eterno amigo. Misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. A gente acabou de falar isso hoje. A sociologia preceitua o trabalho para cada um, na comunidade como simples dever. Informou Jesus: quem dentre vós deseja posição de maior, seja o servo de todos. Nossa, olha que bonito. Bonito, né? Se a gente quer evoluir, a gente tem que dar o exemplo. Então, cada frase dessa aqui, gente, com certeza seria uma palestra, né? Um desdobramento. A gente só tá fazendo uma pincelada. A política de ordem superior exige absoluta independência entre Estado e as crenças do povo. Falou Cristo: dai a César o que César compete e a Deus o que a Deus pertence. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o mestre dos mestres: na casa do meu pai há muitas moradas, né? Falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da existência moral e da oração acima dos templos de pedra. Asseverou o emissário sublime: nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes e dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. A navegação rápida e a aviação, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que por enquanto lhe obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho: a fraternidade. Recomendou o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais incessantemente amanhã. Então, o amor de Jesus, gente, os ensinamentos de Jesus continuam brilhando, independente de qual década nós estejamos, de qual século nós estejamos, porque os ensinamentos dele ficaram. E aí, o que vocês acham? Depois deixem aí nos comentários. Eu achei um outro texto aqui também, um outro texto, da Federação Espírita do Paraná, que fala sobre Jesus, o educador de almas. Achei tão bonito esse título. Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui, porque ele é um texto um pouco grande, mas que ele fala mensagens que eu achei pertinentes, né? Tá falando que a humanidade está começando vagarosamente a entender o que significou para o mundo a vida de Jesus, o mestre mais perfeito que a Terra conheceu. Jesus foi simples e minucioso no que ensinou verbalmente e farto na exemplificação. Então, Jesus deu muitos exemplos, Jesus deixou muitas parábolas. O próprio conceito de religião foi modificado a partir dos seus ensinamentos.
Com Jesus aprende-se que religião não é algo mágico a ser levado a efeito no interior dos templos. Seus ensinamentos e principalmente seus exemplos passou a ser para aquele que lhe entendeu as lições um novo modo de viver, né? Porque você viver com Jesus, quando você começa a entender que você tem que perdoar o seu próximo para que você se perdoe, isso vai mudar o seu estilo de vida, isso vai mudar a sua perspectiva. Então, quando você traz Jesus para sua vida, fica tudo mais fácil. Então, ele está falando aqui de que Jesus começou a tocar as pessoas, né, ao invés de ficar dentro dos templos, de fazer essa adoração exterior, como a gente falou. Fala muito sobre a simplicidade de Jesus, do exemplo da humildade que Jesus trouxe, veio como filho de um carpinteiro, né? Então, desde sempre, tudo que Jesus fez foi muito simbólico. Então fala, Jesus foi um educador de almas que sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura no sentido de educar-se, de progredir, conforme ensinou no Sermão da Montanha. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Está em Mateus. E então dará a cada um segundo as suas obras, em Mateus também. Trouxe uma nova dimensão ao entendimento humano através da mensagem do que é o verdadeiro desafio. Seus discípulos transcenderam os limites da lei antiga, que preconizava o olho por olho, dente por dente, que a gente falou aqui da lei de Italião. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então, gente, para quem tem ouvido de ouvir, essas mensagens aqui é um prato cheio. Porque a gente aplicar os ensinamentos de Jesus não é fácil. Não é fácil, é muito bonito. São parábolas muito bonitas. Mas quando a gente entende que tudo que dificulta a nossa vida aqui na Terra é uma coisa só. Uma coisa, o ego. É só o ego que impede a gente de ser feliz. Só o ego que faz com que a gente seja vaidoso, que faz com que a gente seja rancoroso, que faz com que a gente cometa os pecados que eles dizem aqui na Terra, né? Só o ego é capaz de fazer a gente trair as pessoas que a gente ama. Não tô falando só fisicamente, né? Em cônjuge e tal, né? Mas assim, decepcionar as pessoas que a gente ama. Enfim, só o ego que faz a gente se atrasar moralmente. A chaga da humanidade, o egoísmo. E aqui tá falando sobre a educação que Jesus dá para os seus discípulos e que Jesus não desejou discípulos passivos, encantados, deslumbrados. Pelo contrário, sempre buscou tocar o sentimento juntamente com o apelo para que a criatura raciocinasse, a fim de saber, de compreender por que deveria agir desse ou daquele modo. No Sermão na Montanha, eles falam: em qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem. Isso também é interessante. E desde a época de Jesus, que a gente vê o contato com os discípulos, a gente consegue entender que os discípulos perguntavam, os discípulos questionavam. Então, aqui nesse sentido de que discípulos passivos, não é que assim, eu estou ditando aqui qual é o caminho para a felicidade, para a bem-aventurança e para a evolução. Não, porque ele fazia aquele espírito pensar. Bom, se eu odeio o meu inimigo, isso me traz sofrimento, por que eu não começo a amar o meu inimigo, então? Então, ele fazia com que as pessoas elas chegassem a essa autoiluminação através do questionamento. E é isso que faz a filosofia, a sociologia, né? Os campos dos estudos das artes, né? Enfim, esse estímulo. Jesus levou o entendimento, a compreensão, o uso do raciocínio ao campo da fé. A fé ensinada por Jesus transcende os limites da emoção, do sentimento,
por associar-se a um componente essencial, a razão, que é o que o espiritismo está fundamentado. Tem que fazer sentido, tem que ter uma explicação, não é simplesmente uma fé cega. Inquestionavelmente, a fé raciocinada ensinada pelo espiritismo começou com Jesus. Soube ver que suas lições têm sempre dois direcionamentos, o sentimento e a razão. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Ao ensinar a criatura a não criar fantasias sobre a fé, mostra a linha divisória entre aquilo que deve ser objeto da preocupação do homem e o que deve ser entregue a Deus, perguntando: e qual de vós poderás, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Esse é o motivo de se ler na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, aqui a gente está falando sobre a fé, sobre raciocinar, como que Jesus queria que os discípulos questionassem. Então, gente, Jesus é muito top, eu amo Jesus. Tá falando sobre a oração aqui. É porque é um texto bem longo, tá, gente? Eu tô tirando os pontos, assim, que eu acho mais importantes. No seu trabalho educativo do espírito humano, Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo como caminho para Deus, conforme bem entendeu ao apóstolo João, que registrou: pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Tá em Jó 4:20. Então tá falando de Deus, tá falando do amor ao próximo, tá falando sobre a fé raciocinada, tem muita coisa interessante no Evangelho. A gente pode abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece. Nós temos o sumário, e aqui no Evangelho Espiritismo tem separado por capítulos as mensagens de Jesus. Por exemplo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, que foi a complementação das revelações de Moisés. Meu reino não é deste mundo, capítulo 2. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ninguém poderá ver o reino de Deus não nascer de novo, falando sobre a reencarnação. Então, aqui nós temos as passagens de Jesus, e aí os espíritos fazem esses comentários, ó. Bem-aventurados os aflitos, falando sobre o bem e o mal sofrer, né? Sobre as causas das aflições. Então, assim, gente, Jesus é muito top. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados, então tem muitas bem-aventuranças aqui, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, falando sobre o perdão. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, principalmente falando sobre a nossa obediência a Deus, a nossa paciência e resignação, principalmente nesses momentos assim de dificuldade que a gente está vivendo aqui na Terra. Então, são tantas as pessoas que estão perdendo suas esperanças, que estão chateados, que estão revoltados com esses desencarnes que infelizmente estão acontecendo, mas de um ponto, infelizmente do nosso ponto de vista para quem fica, mas que felizmente a gente não sabe na grande figura o que isso significa. Nós temos um conhecimento muito limitado, nós somos a ponta do iceberg. Então, que a gente se resigne, que a gente aprenda a ler um pouco sobre esses ensinamentos. Então, aqui na minha casa, né, como eu fui criada, na minha casa no Brasil, meus pais me criaram, a gente pegava o Evangelho, a gente abria uma página, a gente comentava. Você pode fazer isso no culto do lar, ou você pode começar a estudar na sua casa, lendo capítulo por capítulo, se você achar interessante. Tem várias maneiras de estudar o Evangelho. Você pode simplesmente abrir o aleatório, se você achar que você está precisando de alguma uma mensagem que te dê ânimo, se você está procurando respostas para alguma situação específica, abra o Evangelho, faça uma oração, que eu tenho certeza que ali, ao acaso, você vai encontrar respostas para aquilo que você está procurando, tá?
Amar ao próximo como a si mesmo. Amar os vossos inimigos. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, gente, olha todos os ensinamentos que Jesus deu. Todos os ensinamentos que a gente deu, que Jesus deu. Fora da caridade não há salvação. Então, assim, são muita coisa, muita coisa. Cada um desses aqui, como a gente falou, é um tema de palestra, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o rei do dinheiro. Sede perfeitos, o que é o homem de bem. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Falando da parábola do festim, das bodas. Falando sobre a fé, os trabalhadores da última hora. Gente, é muita informação. Muita informação, muito estudo. Então, só você pegar o acaso, ou estudar como você achar que precisa. E aí, tenho certeza que vai fazer uma transformação na sua vida. Bom, a gente falou desse texto, Jesus, Educador de Almas. Aí ele fala sobre a fé. Libertou a criatura humana da necessidade, né, dessa autoafirmação do egoística, que a gente falou. Ele foi crucificado exatamente pela coragem de contrapor-se ao poderio sacerdotal, aquela verdadeira ditadura religiosa. Infelizmente, com o passar do tempo, o eixo da mensagem cristã foi se desviando, saindo da área do estudo, da meditação e do serviço à luz da oração, passando a práticas exteriores, né? Passando também a ostentação, ao comércio, que viraram as religiões. Então, gente, vamos analisar bem minuciosamente onde a gente diz que tem muito Jesus, mas não tem nada de cristianismo ali, né? Tem muita religião e pouco cristianismo. Bom, tem um livro chamado Entender Conversando, de Emmanuel, por Chico Xavier, e aí tem uma pergunta aqui. Certa vez perguntaram a Chico qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E sua resposta foi a seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Do sol que vai nos trazer, vai iluminar a nossa vida, né? Brilhe vossa luz. A nossa luz só vai brilhar se depender de nós, porque as ferramentas nós já temos. E trazendo um pouco de Jesus para a nossa contemporaneidade, aqui a gente não precisa falar de religião. Tem um site aqui que chama Razões para Acreditar, tá, gente? Eu vou virar aqui para vocês verem, mas eu tô com medo, tá? Rapidinho. É uma página que concentra várias notícias. E aqui ele fala: não é o mundo que esteja pior, você que não fica sabendo das coisas boas que acontecem. E eu acho isso muito legal, essa página. Menina distribui rosas para todas as clientes mulheres de uma lanchonete e viraliza. Idoso leva banquinho para a esposa descansar sempre que eles fazem caminhadas. É o mínimo que eu posso fazer. Então, gente, Jesus está nessas pequenas práticas diárias que a gente tem todos os dias, essas oportunidades que a gente tem de ser mais educado, de ser mais amoroso, de ser mais bondoso, de ser mais paciente, de ser mais compreensivo, de ser mais empático. Uma palavra que falta muito nos dias de hoje, a gente se colocar no lugar das outras pessoas, né? Calçar os sapatos de outras pessoas, que a gente não sabe o que as pessoas estão passando, a gente não sabe o tamanho da dor do outro. Então, não esperar que os outros ajam da maneira que a gente quer. Que nós façamos pequenas mudanças em nós todos os dias para que a gente possa encontrar a felicidade genuína, né? Pharrell Williams vai investir em rede de escolas para estudantes negros de baixa renda. Ele é um músico nos Estados Unidos muito famoso. Então, assim, ele já tem todo o dinheiro, ele já tem todo o prestígio. Então, ele tá pensando no próximo, tá pensando na comunidade dele, principalmente na comunidade negra, que a gente sabe nos Estados Unidos que, infelizmente, são muito racistas, né? Tem uma estrutura de bairros. Enfim, é um resquício brutal, né? Um resquício ainda da nossa ignorância. Então, eu acho muito interessante.
Casal proibido de hastear a bandeira LGBT resolve iluminar a casa inteira com as cores do arco-íris. Então ali eles estão mostrando o que eles acreditam, né? A capacidade deles de ser aquilo que eles são, de representar aquilo que eles são. E a gente sabe que a religião que ela condena, a religião que ela te faz ser uma pessoa que vai ser mais ignorante, que vai ser uma pessoa que culpa os outros, que julga os outros, que mata os outros, persegue os outros. Gente, essa religião não serve pra você. Muda de religião, né? E Jesus só veio dar a lei do amor. Só, né? Só. Jesus quer que a gente só ame. Só isso, gente. Como que a gente não consegue? Professora pedala pelo sertão nordestino para dar aulas de graça a crianças com deficiências nessa pandemia. Um aqui muito interessante, o jovem que passou pelo primeiro transplante de rosto e ganha chance de viver agora, né? Esse jovem tentou suicídio há uns anos atrás, eu li essa matéria, e aí ele foi o segundo transplante de rosto, eu acho que do mundo, e assim, ele buscando a qualidade de vida dele, ele se arrependeu dos atos dele, então graças à ciência e a Deus ele foi dado essa segunda chance. Eu quero espirrar. Sim! Amém. Idoso vende sacolas de tangerinas a R$1 e converte venda em cestas básicas para a população carente. Então, gente, se a gente olhar para todos os lados, se a gente pensar com compaixão, a gente consegue perceber que as pessoas precisam da nossa ajuda e da nossa ação o tempo todo. Eu gosto muito de acompanhar aquele padre Júlio, Júlio Lancelotti. Gente, ele é incrível, ele faz trabalhos com pessoas da periferia, ele visita a Cracolândia, ele acolhe pessoas transexuais que a gente sabe que estão na margem da sociedade, que são as pessoas que estão mais vulneráveis à prostituição porque não conseguem arrumar emprego, as pessoas são muito preconceituosas, então ele acolhe todas essas pessoas, trabalha com moradores de rua. Enfim, ele é uma pessoa dentro da igreja que tá fazendo a diferença, porque ele está fora da igreja. Engraçado como isso é paradoxal, né? Então, que a gente consiga estender o nosso olhar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, para a vida atual, porque nós estamos sendo chamados o tempo todo para agir. Então, como que a gente pode fazer no nosso local de privilégio, no nosso local de conforto, para poder ajudar o nosso próximo, não é verdade? Eu fui criada tendo milhares de exemplos, né? O trabalho que minha mãe sempre fez, o trabalho que a minha avó ensinou a minha mãe, o trabalho que meu pai faz com moradores de rua. Então, eu sou uma pessoa que eu tive muitos exemplos. Então, eu me sinto no papel de que eu sou muito... Eu tive muitos exemplos, então eu também tenho que fazer a minha parte, independente disso. Então, como que uma fruta pode cair longe do pé, né? Então, eu entendo o que meus pais fizeram por mim. Eu entendo os ensinamentos. As parábolas de Jesus se refletem nos meus pais, porque eu tive esses ensinamentos ao longo da minha vida. Então, seja você o ponto de luz que algum parente seu esteja precisando, que algum parente seu não consiga entender certo ponto, que algum parente seu às vezes se sinta desanimado, algum parente, amigo, colega de trabalho. Seja você aquela alma ali que toca outra alma, aquela alma ali que ao invés de botar para baixo, vai te dar uma palavra de amor, uma palavra de consolo, uma pessoa que pode te fazer um convite para você assistir uma palestra espírita. O espiritismo não faz proselitismo, a gente não divulga massificamente a religião. Que a gente quer divulgar as ideias, os ensinamentos, né, que não são nossos, são de Jesus e depois da doutrina de Kardec. Bom, gente, espero que vocês estejam com a água de vocês aí. Vamos encerrar então a nossa palestra de hoje. Agradeço a todos muitíssimo a presença mais uma vez desse nosso debate, dessa nossa conversa. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
é mais fortuito para mim do que vocês imaginam, que para mim é uma honra estar aqui. Então agradeço muito a companhia de vocês. Bom, vou fazer a prece, Muzinho. Quer participar? Tá ali do lado. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por mais um dia em que estivemos unidos, mais um dia em que estivemos juntos, com as bênçãos de Deus. Mais um dia em que pudemos estudar um pouco dos ensinamentos de Jesus, que pode ter a sua doutrina resumida na lei do amor, na lei da caridade, na lei que enxerga mais o próximo e menos a nós, a lei que faz com que nós nos doemos ao invés de querermos mais para nós, a lei que pede que tenhamos empatia, que tenhamos paciência para com o nosso próximo. Enfim, Senhor, que nesse momento de provação que nós estamos vivendo, que nós saibamos redirecionar o nosso olhar para as misericórdias que estamos recebendo. Que mesmo que estejamos aflitos, tristes, que estejamos no nosso luto pessoal, que estejamos passando por alguma dificuldade, que possamos ter algum ente querido que tenha desencarnado ou que esteja em dificuldades, que nós consigamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedir clareza para o mundo espiritual, para os nossos mentores, para que eles clareiem as nossas ideias, para que eles nos deem força, para que a gente possa continuar essa jornada de ter fé e poder trabalhar no bem. Despeça-nos em paz, Senhor, abençoe a nossa semana, cuida da nossa casa, dos lares aqui representados, todas as pessoas que participaram desse estudo, aquelas que vão poder assistir depois, enfim, Senhor, que os ensinamentos de Jesus consigam se espalhar e se estender por toda a nossa humanidade terrestre. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrar mais um estudo da noite de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos buscar os exemplos e ser também os exemplos de outras pessoas. O amor é a luz do mundo. É verdade, mãe. O amor é a luz do mundo. É a luz que nos move, é a luz de Jesus. Te amo eternamente também. Amo você, amo o papai. Amo todos vocês que participaram do estudo aqui hoje. E quinta-feira tem mais estudo aqui na página. A gente vai publicar qual é o tema, porque agora eu não lembro de cabeça. Mas quinta-feira tem estudo com meu pai. E a gente vai se vendo, vai se falando, trocando ideia, sempre juntos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.